A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre estamos falando sobre movimento pentecostal. Meus irmãos, hoje é a lição de número 11, já chegamos muito longe. Aprendemos coisas que, de verdade, nós, assembleanos, não estudamos ou até mesmo não pregamos, né? A pré-reforma, a reforma e a pós-reforma, para depois chegar à nossa igreja, o nosso país, com Daniel Berg, Gunaving. Foi uma jornada incrível. Então eu digo para você que é uma revista que vale a pena você ter e de vez em quando recordar. Pega lá, vai falar sobre o avivamento, dá uma olhada nas lições, dá uma olhada no que foi. Por exemplo, eu estou convidado para dar o encerramento do trimestre em uma igreja aqui perto, né? Jardim União. Eu vou dar lá o encerramento do trimestre. Não podia ser diferente. Vou trazer um pouquinho de cada lição, para que nós pentecostais possamos continuar com esse prazer de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas sabendo que homens, mulheres morreram por este evangelho, se gastaram e deixaram ser gasto. Então a chama pentecostal continua incendiando o mundo. E nós que somos pentecostais temos que continuar pregando que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias. E eu quero abrir aqui na lição de número 11, do qual nós vamos falar hoje, e justamente sobre essa temática, né? O batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vida. Essa lição será aplicada no dia 16 de março de 2025 na sua igreja, mas você pode fazer uso dela o quanto você puder. Antes de adentrarmos na lição, uma pessoa aqui do canal me perguntou qual é a diferença, ou se tem diferença, ou qual é o termo correto: batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. Se você nunca se perguntou o porquê, se tem diferença ou não, ou se é a mesma coisa e não, teologicamente há uma pequena diferença, mas preste atenção. Teologicamente, mas na prática é a mesma coisa. Tanto que a gente vai ler a lição, ora a gente vai ver batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Para a teologia, né, o termo técnico, batismo com Espírito Santo, é você ser batizado e receber o dom. No Espírito é você ser imergido no Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, né? É a palavra correta. Mas na vida prática, tanto o batismo com, que é o Espírito Santo me capacitando com dom, ou o batismo no Espírito Santo, mergulhando nele, de todo jeito é a eficácia do Espírito Santo. Eu mergulho nele e ele me dá o dom. Então, tanto faz o termo, mas não tanto faz o batismo, né? No ou com. No entanto, que você receba do Espírito Santo dons e seja imergido nele. Amém? Fica aí. Essa, se você nunca se perguntou sobre esse assunto. O nosso texto áureo se encontra hoje em Atos, capítulo 19, verso de número 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito e falaram línguas e profetizaram. É isso mesmo. E aqui a gente vai ter 3 evidências do batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo clássico, tá? O pentecostalismo clássico. Nós temos 3 evidências de batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Primeiro, o conhecidíssimo de Atos, capítulo de número 2. Depois nós temos o próprio Paulo falando aqui, perguntando se os discípulos ali conheciam o batismo com o Espírito Santo. Eles falaram que não, então Paulo pôs a mão e eles foram batizados. E aqui tem o mago
Simão o Mago, é isso o nome dele? Está aqui na revista, depois a gente lembra. Ele fica tão surpreso de ver o que está acontecendo que ele diz bem assim: me vende essa capacitação, eu compro de vocês para vocês me darem essa autorização, essa oportunidade, ele não sabia nem o que era, né? Para que eu possa pôr as mãos sobre as pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo também. E aí os discípulos o repreendem e tanto que ele pede perdão. Não, eu achei que era vendido. Simão cometeu um equívoco e ele pede perdão. Mas quantos de hoje acredita que pode comprar a unção do outro? Eita, é forte. Mas o batismo pentecostal clássico requer o falar em línguas. Professor, e Paulo? Paulo, ele diz bem claro aos coríntios: eu falo mais língua que vocês. Forte. Bora discorrer sobre esse assunto. Verdade aplicada? Como discípulo de Cristo que tem uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Batismo é uma coisa, continuar a ser cheio é outra. Por isso que a gente declara o batismo com ou não, ou no Espírito. Batismo com o Espírito Santo. Você recebeu no Espírito Santo, mergulhou. É algo que você fica contínuo. Tá bom? 3 objetivos de hoje. O primeiro objetivo, compreender o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente. Segundo objetivo, identificar a diferença entre o batismo com o Espírito e a regeneração. Opa, tem até uma aula aqui sobre regeneração, tá bom? Terceiro objetivo, ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que crerem na promessa, sem exceção. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 2, verso 3 e 4, e depois a gente vai lá para o verso 44 ao 46. Escrito está: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, nas quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Veja, batismo com, e aqui já está dizendo, batismo sendo cheio do Espírito. 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse sobre os gentios, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Aqui é o quê? Povo maravilhado, uau, como é que esse povo está falando e glorificando a Deus? Atos capítulo 2. Como que eles... Que é isso? Que mistério é esse? Realmente era o mistério da parte de Deus que eles precisavam testificar, testemunhar que ia acontecer e aconteceu no tempo para a honra e glória do Senhor. Eu quero ler o 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Através do batismo com o Espírito Santo, houve um derramamento naquele tempo que as pessoas queriam, buscavam, procuravam, desejavam ser batizadas com o Espírito Santo. E diz o texto, é o último versículo do capítulo 2 de Atos, que o povo chegava e queria mais e mais. É isso que o batismo com o Espírito Santo nos proporciona. E nos sugeridos de hoje, 239, 290, 336. Louve e engrandeça ao Senhor.
Motivo de oração de hoje. Ore para que o Espírito Santo continue nos usando para a expressão da Igreja de Cristo. Para expandir a Igreja de Cristo, tem que ter o revestimento, porque foi isso que Jesus disse. Primeiro sejais revestidos, ou sereis revestidos, para depois propagar o Evangelho ao ponto da igreja se encher. Atos capítulo 2, 47. Lembrando que não tinha igreja estrutura ainda. Nossa oração, vamos lá orar dentro desse desejo, dessa perspectiva? Soberano e eterno Deus, queremos ser grato a Ti por mais essa aula. Abençoa os professores, superintendentes e os nossos alunos. Glorifico e bendigo o Teu santo nome. Peço a Ti que Tu nos ajude a continuar sendo cheio do Teu Espírito Santo e nos dá ousadia para pôr as mãos sobre aqueles que ainda não são batizados com o Teu Espírito Santo, para que eles sejam batizados e recebam dons, e eles recebam a oportunidade de propagar o Teu Evangelho quando eles forem cheios da Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém daí? Amém daqui. Se você puder e quiser, se inscreva no canal Bíblia para o Cotidiano, ativa o sininho e receba as notificações. E mais, devocionais cotidiano. Aqui, ó, se inscreve, porque a gente está fazendo leitura da Bíblia todos os dias e café com Deus Pai. Deus abençoe. Bora para a nossa aula. Introdução. Diante de tantos ventos de doutrina e da busca exacerbada por novidades, nesta lição, vamos reforçar alguns aspectos da doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo, como crer o pentecostalismo clássico. Este assunto foi apresentado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos imediatamente antes da sua ascensão, quando esclareceu o propósito desse revestimento de poder: pregar em todas as nações e testemunhar até os confins da terra. Então, há um revestimento de poder. Sem esse revestimento de poder que nós temos a oportunidade de fazer, a mensagem ela fica apenas na letra. Ela não fica na vivência, ela não tem um impacto do que um arrependimento. Parece alguém descompromissado que está lendo um jornal, está lendo uma revista, em vez de estar lendo a palavra como ela é. Quem disse foi Jesus. É necessário ter revestimento de poder. Eu não me entendo, irmãos, como algumas igrejas de chamada clássicas, né? O pentecostalismo clássico é esse, mas as igrejas dos irmãos reformados que não acreditam no agir do Espírito Santo. Então Jesus mentiu? Sabe o que ele diz? Eu não estou aqui para ofender a crença de ninguém. Você crê no que você quiser. Eu estou aqui para ensinar o modo pentecostal clássico. Eu não entendo se Jesus disse que tínhamos que ser revestidos de poder através do Espírito Santo. Sem ele, nós não conseguimos pregar da maneira eficaz que precisamos. É através do Espírito Santo. É ele. Agora, sabe o que eles dizem? É que era para aquele tempo. Acaso a palavra de Deus deixou de ser pregada nesse tempo? Não. Então não era só naquele tempo. Permanece nesse tempo. E foi Jesus que disse. Está registrado aí, ó, livro de Lucas. Bora lá. Lucas, capítulo de número 24. Será? Eu fico pensando como que esses homens pregam essas coisas e não acreditam que precisa do revestimento de poder. Lucas 24, verso de número 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém, quando fosse cheios, batizados, revestido com essa autoridade.
É com o poder do Espírito Santo que nós somos, irmãos, convidados a ministrar, a pregar com ousadia. Sem ele não há, é apenas a letra e mais nada. Bora para o nosso ponto de número 1. O revestimento de poder em Lucas e Atos, né? A gente tem tanto o livro de Lucas e tem o livro de Atos. Lembrando, para se você não lembra, que saber, eu sei que você sabe, tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Lucas. E como muitos pensam, Lucas não foi apóstolo, tá bom? Lucas nem discípulo de Jesus foi. Lucas era médico, historiador, que escreveu perguntando para João, para Marcos, perguntando para Tiago, perguntando para todos os apóstolos e chegou até andar com Paulo, viagens missionárias com Paulo, vendo, né? Lucas é testemunha ocular de grandes feitos que Paulo fez. Por exemplo, naquele livramento da ilha de Malta, onde sofreram um naufrágio, onde Paulo sofre um naufrágio, Lucas estava no naufrágio também. Então, Lucas foi testemunho ocular de muitos acontecidos no livro de Atos, principalmente quando ele começou a andar com Paulo. Vamos lá. O revestimento de poder no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos está em conexão com o Espírito Santo e a ação da Igreja de Cristo. Lucas 24, 49, que está aqui embaixo, né? E eis que sobre vós enviarei a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, só tem poder vindo do alto quem é batizado com o Espírito Santo. Não concorda? Vamos rasgar Lucas 24, 49. Só tem poder para pregar o Evangelho quem tem o Espírito Santo. Está na Bíblia. Quer discordar? Vamos ter um problema. Discorde do que está escrito, não do que eu estou dizendo. Leia com calma e veja se está aí ou não. Ainda tem livro de Atos 1, 8. Bora ver o que é que fala. Livro de Atos 1, 8. Escrito está: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Virtude do Espírito. Missão e capacitação. A atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrado no livro de Isaías, no livro de Zacarias. Você vê essa profecia sobre a vida do ungido, que é Jesus Cristo. Assim, um acompanhamento ativo do Espírito Santo é visto na pessoa de Jesus, desde sua concepção até a sua morte e ressurreição. Lucas registra um momento importante que assinala o início do ministério público de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas capítulo 3, 22. Posteriormente, Jesus Cristo concede virtude e poder aos seus 12 discípulos. Lucas 9, do 1 ao 6. E depois a outros 70, Lucas 10, do 1 ao 24, capacitando-os e enviando-os a pregar e curar. Tanto em Jesus como nos seus discípulos vemos o destaque de Lucas quanto à conexão entre poder do Espírito Santo e cumprimento da missão. Pois é, o Espírito Santo veio sobre Jesus já desde a concepção, que ele ficaria que Maria ficaria grávida e conceberia e seria do Espírito, Filho de Deus, ok?
Quando Jesus está para ser batizado, aparece o Espírito Santo mais uma vez, em forma de pomba. Mais uma vez, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Jesus tem o Espírito Santo na sua vida. E olha que ele ainda não estava sendo derramado, mas ele estava atuando na vida de Jesus. 1.2. A promessa do revestimento de poder. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas guardar a vinda do Espírito Santo, conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Isso aí é Atos 24, 47 a 49, que a gente já leu. Atos 1, do 4 ao 8, que também já foi lido. Promessa que se cumpriu em Atos capítulo 2, do 1 ao 13. O derramamento do Espírito Santo ocorrido no dia de Pentecoste foi uma doação do céu, retificando as palavras proféticas pelo Redentor. Lucas 24, 49. Redentor é Jesus. Lucas registrou ainda as palavras de João Batista sobre futuro batismo com o Espírito Santo. Lucas 3, verso de número 16. E o apóstolo Pedro citou a profecia de Joel para explicar o que estava ocorrendo naquele dia. Isto é o que foi dito. Assim estava começando um novo tempo. Então, desde o Antigo Testamento, nós podemos ver que o Espírito Santo era uma promessa que seria dada à Igreja de Cristo para que tivesse ousadia para pregar. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente não viu tantos milagres quanto a vinda de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Bem verdade que no Antigo Testamento a gente tem maravilhas que também não teve no Novo. Por exemplo, no Novo a gente não tem o mar se abrindo, o rio parando. Ele não só abriu, né, o mar para Moisés, o rio para Josué. Eu falo os líderes. E o rio não só abre como para de vir água. Nós não vimos isso no Novo. Porém, a gente vê a ação de maravilhas também. Por exemplo, Jesus anda por cima das águas. Aí todo mundo pode dizer, foi Jesus. E Pedro? Pedro também andou sobre as águas. Outra maravilha que a gente não encontra no Antigo Testamento. A cura de pessoas cegas. Não tem no Antigo, mas tem no Novo. A gente faz um paralelo. Teve uma cura de leproso no Antigo Testamento? Teve, Naamã. Foi cura da lepra. E no ministério de Jesus? De uma pancada só foram 10. Lembra lá? 10, de uma só vez. Tá? Então você tem morto sendo ressuscitado? Tem no Antigo e tem no Novo. No Antigo, a gente tem, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, morto ressuscitando. A filha daquela mulher, o filho daquela mulher que Eliseu, né, profetizou, e ele, que ela ficaria grávida, né? Elias ou Eliseu? Enfim, para nós ganharmos tempo. E profetizou, e o menino morreu, e depois ele foi lá e o menino ressuscitou. Ok? Pronto. Já no Novo Testamento nós temos 3. Então veja, a ação do Espírito pontual e a ação do Espírito derramada. Agora, nunca se teve tanto e nunca se viu tanto foi milagres de cegos, surdos, paralíticos, né, mudos. Isso aí a gente nunca viu tanto. E tantas pessoas se convertendo à palavra de Deus, voltando a Deus. Os judeus se voltando ao Senhor, se convertendo ao cristianismo, na verdade se convertendo a Jesus Cristo, na verdade acreditando, né, melhorando mais ainda no Messias, que Jesus era o Messias prometido. Isso foi motivo de morte, né? Acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Deu problema. Então a gente tem tanto no um quanto no outro, ok? 1.3.
uma experiência distinta da regeneração. Regeneração é um processo que todos nós passamos por sermos pecadores. Há uma regeneração. E o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Vejamos. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder diferente da regeneração, que é a nova vida em Cristo, operada também pelo Espírito Santo. Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Esse batismo é autenticado pelo falar em outras línguas, com a finalidade principal de habilitar os crentes regenerados para testemunhar de Jesus Cristo. É fato que os que estavam reunidos no dia de Pentecostes já eram discípulos de Cristo, que agora estavam aguardando o revestimento de poder. Então, todos aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo já eram discípulos de Jesus, mesmo que não conhecessem o Espírito Santo, nos dois exemplos que a gente citou, tanto no exemplo de Paulo quanto no exemplo de Barnabé, de Pedro. Todos os dois povos ali que foram batizados com o Espírito Santo, Pedro na casa de Cornélio, Paulo chegando em Corinto. Todos os dois, o povo ali, mesmo não conhecendo o Espírito Santo, mas já eram discípulos. O que nós podemos contextualizar? Mesmo não sendo batizados com o Espírito Santo, já eram crentes, já acreditavam em Jesus, professavam Jesus como único e suficiente Salvador. Só não tinha recebido ainda o batismo, ou seja, a regeneração já acontecia. O batismo do Espírito Santo lhe faltava. Ok? Continuando aqui, os crentes em Samaria já eram convertidos e batizados, mas foi pela oração e imposição das mãos de Pedro e João que eles receberam o Espírito Santo. Aqui eu quero dar uma pausa, eu quero ler com você. Atos, capítulo 8. Aqui é uma história que precisa ser lida, tá? Atos, capítulo de número 8. O verso de número 16 e 17. Escrito está: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas. 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ok? Esse texto aqui é fundamental. Mas olha o que acontece aqui, ó, a partir do verso de número 18, que eu quero dar ênfase para você. Lembra que eu falei do Simão que queria comprar o dom do Espírito Santo, como se tivesse à venda? Aí a gente encontra do 18 para baixo. Mas eu vou ler alguns versículos para você entender a história. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, ele viu e disse: opa, eu quero isso também. Eu quero essa autoridade também. Me vende. Quanto que é? Né? E Pedro diz para ele: fique você com o seu dinheiro, não fique somente com esse seu dinheiro, mas você fique cego. Aí Simão na mesma hora diz assim: não, então me perdoe, ore você ao seu Deus, mas não me deixe cego, eu não sabia o que eu estava dizendo. Tá bom? Então aqui em Atos, Samaria, no caso Atos capítulo 8, em Samaria, os que creram que foram regenerados ainda não tinha sido batizado. Regeneração, aceitar Jesus como único e suficiente, se livrar do pecado. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa, revestimento de poder. Continuando, outro exemplo é a vida do apóstolo Paulo, que se converteu no caminho para Damasco, mas só foi cheio do Espírito Santo quando já estava em uma casa naquela cidade, após a chegada de Ananias. Paulo passa pela regeneração no caminho de Damasco, quando Jesus aparece a ele. Fica 3 dias sem comer, sem beber, era cego. Porém, quando Ananias
Chega lá, Ananias fala da grandeza de Deus e a gente vai ler somente o versículo de número 17 de Atos, capítulo 9. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma das escamas, né? E recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Aqui há não há um acordo, né? A gente gosta de falar assim. Não há um senso comum. Se levantou e foi batizado com o Espírito Santo, ou se levantou e foi batizado nas águas por o arrependimento. Não há uma clareza, mas o fato é que ele foi cheio do Espírito Santo. Está aqui, bem claro. E foi cheio do Espírito Santo, verso de número 17. Então, Paulo recebeu e foi cheio do Espírito Santo. Só que a cultura dizia que ele tinha que ser batizado. Então, há uma discussão, não tem um consenso. Professor, e aí, o que a gente faz com isso aqui? É um problema? Não. Paulo pregava o batismo de João. Sim, tanto que ele diz que batizou. Mas ele diz bem claro, ainda bem que eu não batizei muitos de vocês, para vocês não dizerem que foram batizados em nome do Paulo. Mas eu batizei algumas pessoas, acho que foi 4 ou 5. Então, o batismo de João, Paulo tinha que passar pelo batismo de João. Sem dúvida, ele tinha que passar. Por quê? Jesus passou. Todos os apóstolos. Mas você não vê o relato, por exemplo, de João sendo batizado. Pedro sendo batizado. Quem? Natanael sendo batizado. Mas todos eles passaram pelo batismo. O único que não foi batizado, porque ele era o precursor, foi João o Batista. E ele até questiona: eu careço ser batizado. Olha só, um homem que não há dolo, o maior profeta que passou na terra. Separando Jesus é Jesus, né? O maior profeta que passou na terra se chama João o Batista. Quem disse isso? Jesus. Não existe profeta nascido de mulher maior do que João. Ele diz, eu preciso ser batizado, porque eu preciso me arrepender pelos meus pecados. Jesus falou, João, teu papel é batizar. Tu já estás batizado, tu já és remido, tu já estás perdoado. Vai, cumpre, João, a tua missão. Os demais todos foram batizados, irmãos, mesmo que não esteja relatado, porque senão ficaria fora. Então, Paulo passou pelo batismo de João, só que não sabemos que foi nesse momento aqui, ou se esse aqui foi o batismo com o Espírito Santo. Eu, professor Tony Pinho, acredito que ele foi cheio do Espírito Santo, ou seja, batizado com o Espírito Santo, no Espírito Santo, antes de descer nas águas. E aqui, no versículo 19, ele foi batizado nas águas. Professor, pode? Lógico. Não tem uma ordem, irmãos. Primeiro, eu desço as águas para depois eu ser batizado. Não, uma coisa é separada da outra. Aliás, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa pode aceitar Jesus agora, eu estou gravando no domingo, sempre pós-culto. Aceitar Jesus, dizer, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador, eu, Tony Pinho, declaro Jesus como Senhor, eu declaro que eu sou pecador, mas reconheço que o meu pecado está perdoado em Jesus, que Ele me redimiu, que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar, e na hora que eu estou proferindo isso, o Espírito Santo vem sobre mim e eu começar a falar em línguas, ou eu expressar os dons que o Espírito Santo me dá, e daqui a 3 meses, como é o costume das nossas igrejas aqui, em São Paulo, 3 meses para juntar o número de pessoas, para não ter que batizar todo domingo, todo dia, juntamos 3 meses o pessoal e batizamos. Sem problema nenhum. Isso aí para mim é normal, não sei se você conhece. Eu conheço muita gente que primeiro foi batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas. Então eu acredito que Paulo foi batizado com o Espírito Santo no versículo 17 e desceu as águas no versículo de número 19. Se você discorda de mim, deixa um comentário. Mas use a Bíblia.
Eu tenho a passagem. Use você a Bíblia, tá bom? Paulo desceu às águas também. Bora lá? Vamos continuar no nosso ponto de número 2. Não esquece de se inscrever. Faz isso agora, senão você se esquece. Inscreva-se. Batismo no Espírito Santo. Veremos agora, à luz das Escrituras, o significado da expressão batismo no Espírito Santo. O propósito dessa expressão, prometida e pronunciada por Deus, é evidenciada física no momento que o discípulo de Cristo é batizado no Espírito Santo e algumas atitudes importantes por parte daqueles que anseiam receber o batismo pentecostal. Essa é uma dimensão do ministério do Espírito Santo que teve início no dia de Pentecoste e continua ativa ao longo da história da igreja, como visto nas lições anteriores. Alguns estudiosos identifica como a era do Espírito Santo, que é também a era da missão, ou a dispensação do Espírito Santo, tá? E você vê que ele fala tanto batismo com como no Espírito Santo. 2.1. Significado e propósito. Tem um significado e tem um propósito. Do mesmo jeito que a gente leu aqui, que tem uma missão e uma capacitação. Bora lá. Lucas registra as palavras de Jesus sobre a experiência que os discípulos teriam após sua ascensão, registrado em Atos, que já lemos. Ele utiliza duas expressões: batizou, referindo-se ao ato de João Batista, e batizados, referindo-se ao recebimento da promessa do Pai. A mesma história de Paulo. Primeiro ele foi cheio e depois foi batizado. Foi cheio e depois batizado. Continuando. A virtude do Espírito Santo. A palavra batismo no grego significa mergulhar, emergir. E João batizou, isto é, emergiu, mergulhou. Então, o Senhor utiliza a expressão em sentido metafórico para indicar que o revestimento de poder que seus discípulos receberiam seriam como uma imersão no Espírito. Tanto Palma quanto Marshall enfatiza que não é possível expressar a experiência do batismo no Espírito Santo em sua totalidade. A expressão aponta para uma experiência na qual o crente é dominado e maravilhado pelo Espírito Santo. Uma experiência que aumenta, intensifica a obra do já atuante Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo capacitando os discípulos de Cristo para evangelizar até os confins da terra. E um fato muito interessante é que, antes do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, Pedro nega a serviçais, a empregados. Quando Pedro é cheio, batizado com Espírito Santo, ele prega e 5.000 se converte. É uma prova que a ação do Espírito Santo nos dá essa autoridade de poder para pregar a palavra. 2.2. Evidência inicial. Como o discípulo de Cristo sabe que é batizado no Espírito Santo? Em Atos, os que foram batizados no Espírito Santo falaram em outras línguas. E isto não por iniciativa própria, mas conforme o Espírito Santo lhe concedia. O relato bíblico indica que as línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito. Cair o Espírito Santo e vir sobre eles o Espírito Santo. Atos 8, 17 e 18 expressa:
Simão vendo. Não é absurdo afirmar que Simão testemunhou um sinal exterior que o levou a testar que os samaritanos receberam o batismo no Espírito Santo. Atos 9, 17. Aqui, ó. Não é? Então, como é que a gente sabe se os discípulos foram batizados com o Espírito Santo ou não? Aí você diz assim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi? Que bom. E aí? Mas como é? Como é que João identificou, Pedro identificou que eles foram batizados com o Espírito Santo? Teve uma evidência. Como é que Simão, aqui, o mago, aqui, o Simão, perdão, o mago não, o Simão aqui, ó, o Simão, da história aqui de Atos, capítulo 9, como é que ele soube que o povo está sendo batizado com o Espírito Santo se não teve nada externo que pudesse dizer? Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas não aconteceu nada. Não, crente. Não é o batismo do Espírito Santo clássico, não. O clássico está aqui, ó, a prova. Pedro, o apóstolo Pedro, soube que eles foram batizados com o Espírito Santo. Como? E aí, gente? Que evangelho é que batismo do Espírito Santo nós estamos pregando? Como foi que Pedro soube que o Espírito Santo estava na vida dos samaritanos? Se não teve uma evidência. Como que esse Simão aqui, o outro Simão que pede, eu quero comprar essa unção. Como que ele sabia que aquelas pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo se não tinha evidência? Irmãos, tem gente querendo desfazer do pentecostalismo clássico. Para ser batizado com o Espírito Santo tem que ter a evidência do falar em línguas, porque senão nem Pedro nem João saberia. Na casa de Cornélio, quando eles foram lá, como foi que eles souberam que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo? Porque estavam falando em línguas. É a evidência. Não tem como um crente dizer que é batizado com o Espírito Santo se não tem a evidência do batismo. E não vem com essa história, pelo amor de Jesus Cristo. Aí os frutos. Tá, que fruto? Que João viu na hora. Viu na hora lá. Que fruto? Que fruto? No máximo, irmãos, ele viu os dons. O cara foi batizado com o Espírito Santo e ele começou a profetizar. Ele começou a curar, ele começou a fazer milagres, ele começou a exercer um dom. Então houve uma evidência. Se não foi o falar em línguas, foi um dos dons que é mencionado tanto em 1 Coríntios, como mencionado em Éfeso, como é mencionado em Romanos. Houve um dom. Houve uma prova, houve uma constatação que aquelas pessoas foram batizadas. E nós, assembleanos clássicos, acreditamos que a evidência é o falar em línguas. Tá aí. Boa. Parabéns, professor. Como que souberam? Souberam porque ouviram. Viram a manifestação do Espírito Santo. Em Atos 9, 7, que nós estamos aqui, Ananias pôs as mãos sobre Paulo para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ainda em Damasco, o apóstolo começou a pregar sobre Jesus e mais tarde testificou que falava em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 18. Quem está dizendo isso? Paulo. Aqui, ó. Abre aí. 1 Coríntios 14, verso 18. Vamos lá, se Paulo está dizendo isso aí ou não. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Ou seja, ele ainda exagera, dizendo, eu falo mais língua do que tudo vocês. Né? Tá aí. Tem gente que... Aí, quando você vai falar, irmãos, aqui a gente tem que aprender isso aqui, não sou os pentecostais. Aí os que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, eles dizem bem assim, não, foi para aquele tempo. E por que a gente prega o evangelho hoje? Se foi para aquele tempo? Essa é a pergunta. Porque nós temos que pregar, tá? Mas pregar com o quê? Com a ousadia. A ousadia de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, então ele está aqui. Então ele capacita para tal. Porque
É fato que está escrito bem claro. Eu, cadê? É o verso de número Paulo, 18. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo dizendo, eu falo mais língua. Então, é fato que os apóstolos falavam em língua, que Paulo falava em língua. Está aí, é fato, está constatado. Foi ele que disse. Não foi ninguém escrevendo dizendo assim, olha, eu ouvi Paulo falar em línguas. Não, ele dizendo, eu falo mais do que vocês. Tá aí, é prova. Certo? 2.3. Recebeu o batismo no Espírito Santo. Alguns recebem o Espírito Santo no momento da conversão ou no batismo nas águas. Contudo, mesmo nessas ocasiões, a experiência é precedida do anúncio do Evangelho. Um anúncio ouvido com interesse que produz fé e anseia para receber o que Deus proporciona àqueles que nele creem e esperam e se arrependem. O Senhor Jesus enfatizou a relevância das atitudes movidas por fé. Pedir, buscar, interessar-se. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos, confiantes nas palavras do Senhor, retornaram a Jerusalém, onde continuamente louvavam a Deus, perseverando em oração. Clame, peça, anseie, busque, pois a promessa é para todos, para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É para todos a promessa. Não tem, irmãos, acepção, não tem tempo. Foi lá e continua sendo aqui. Então, é para a atual geração também. É para a atual geração também. A nossa geração está aqui e precisa do poder da manifestação do Espírito Santo. Amém? Ponto de número 3, aspectos bíblicos fundamentais. Neste capítulo, falaremos de 3 aspectos importantes que, primeiro, repetidamente são abordados por aqueles que não crerem na atualidade do batismo no Espírito Santo, como registra em Atos. É o primeiro fato. Segundo, são abordados de forma equivocada por alguns que se denominam pentecostais. E terceiro, alguns irmãos têm dificuldade em compreender biblicamente. Lembremos que a crença e a experiência espiritual legítima não dispensa a igreja do ensino e das correções como nos tempos apostólicos. Não há individualismo aí, tem um converser, tem, aliás, a conversão. E a conversão vem por ouvir a palavra de Deus. Bora lá. Primeiro aspecto, 3.1. Ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não dispensa o discípulo de Cristo de permanecer em oração e buscar renovação e avivamento ao longo da jornada cristã. O discípulo de Cristo que é batizado com o Espírito e cheio do Espírito necessita continuar buscando ser cheio do Espírito. Em Atos, vemos que após a experiência do dia de Pentecoste, os primeiros cristãos experimentaram outros enchimento do Espírito. Atos 4:8, Atos 4:31, Atos 7:55, Atos 13:9.
Ser cheio do Espírito Santo, como Paulo escreveu em Éfeso, aponta para uma ação diária e contínua. Livro de Éfeso, se você abrir o livro de Éfeso aqui, ó. Bora lá. Tá perto? 5:18. Escrito está: e não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É recomendação, ser cheio do Espírito. Falando mais uma vez sobre o falar em línguas, 3.1. Diz assim: línguas como evidência e dom. Uma coisa é línguas, outra coisa é o dom de línguas. Tem de separação. Sei que você sabe. Eu vou ler para você aqui, mas resumidamente falar em línguas é a evidência. Existe o falar em línguas como evidência, existe o dom de línguas. Só que até mesmo nós pentecostais nos confundimos. Achamos que variedade de línguas, veja só, e eu sei que muitos de vocês foram ensinados errado. Eu também fui. Nós fomos ensinados que variedade de línguas, como dom, era eu falar em várias línguas estranhas. Eu falo de um jeito, aí o irmão fala do outro, e eu consigo falar a língua de todas as línguas estranhas que a gente conhece, que a gente já ouviu, pelo menos, na igreja. Não, não é isso aí não. Que é isso, pessoal? Não é isso aí não. Variedade de línguas era justamente para a evangelização de outras nações. Alguém recebia o dom de variedade de línguas, além de falar o português. A partir desse dom, eu posso falar inglês, eu posso falar chinês, que eu não sei como é a língua dele lá, né? Eu posso falar coreano, eu posso falar alemão, entendeu? O variedade de línguas não é o crente falar várias línguas estranhas. É não, varão. É não. A gente aprendeu errado. É falar em outros idiomas, outras línguas para evangelizar. Isso aí é o dom de variedade de línguas. Tá bom? Não confunda com a evidência do batismo em falar em línguas, com o dom de línguas. Ok? Eu sei que você aprendeu errado porque eu também aprendi assim, mas não é não. É separado. Vamos lá. Línguas como evidência e dom. A Bíblia registra em Atos os primeiros discípulos falando em outras línguas. Lembra lá? Atos capítulo 2, verso de número 4. Gente, que aqui está tão calor e o ventiladorzinho está ali, mas está difícil hoje aqui. Eu não sei se foi melhor ou pior. Deixa eu segurar aqui. Aqui, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntaram-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um, os ouviam falar na sua própria língua, entendeu? É aonde os que não acreditam no falar em língua diz: não, aqui o falar em línguas era um idioma. Não. Existe primeiro, eles foram batizados com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Quando, veja, olha o tempo, preste atenção, a gente às vezes atropela o tempo do texto. O texto diz, e em 5, tá? Capítulo 2, 5. E em Jerusalém habitava judeus, varões de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, versículo 6, e correndo aquela voz, juntaram-se uma grande multidão
que estava confusa, porque os ouvia falar em sua própria língua. Quando o povo chega para dizer, olha, tem um povo embriagado aí. Agora, como é que o povo estava falando embriagado se o povo estava entendendo o que ele estava dizendo? Aprende, irmãos, a defender o batismo com o Espírito Santo. Ele diz, não, eles estão embriagados, mas peraí, como é que eu sei que o cara está embriagado se ele está falando a língua da Mesopotâmia? Como é que ele está embriagado? Eu estou ouvindo ele falar em Capadócia. É que eu não sei o nome da língua que fala lá, tá? Eu estou falando de onde era o povo. Como é que eu sei que ele está embriagado? Se é uma língua de quem está bêbado? Se eles estão falando na linguagem do Ponto, na linguagem da Ásia, da Frígia, da Perfília, do Egito, da Lídia, de Cirene. E aí? Não, irmãos. Uma coisa é eles falarem em língua e serem batizados. E aí que está. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? São todos galileus. Mas como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? A acusação de embriagado para um testemunho de que eles não somente falavam a língua que quem ouvia, alguns diziam, não, está embriagado, está bêbado. A essa hora da manhã, estão tudo bêbado. Por quê? Estavam falando línguas. Para línguas não tinha intérprete. Para línguas não tinha interpretação. Eles não eram crentes, eles não tinham o dom de interpretar. Mas aí o Espírito Santo começou a colocar neles idiomas. Saiu do batismo das línguas estranhas para começar a falar idiomas que cada um homem ouvia. Diz, não pode estar bêbado, não. Não pode. Como é que pode estar bêbado se eu estou ouvindo ele na minha língua? Bem verdade que nós ouvimos ele falar uma língua que nós não compreendíamos, mas agora nós estamos compreendendo tudo. Evidência do batismo com o Espírito Santo, com falar em línguas. O dom de idiomas. Não é o dom de línguas estranhas. Variedade, perdão. Não é o dom de variedade de línguas estranhas. É o dom de idiomas. Irmãos, vamos defender a nossa fé clássica no batismo com o Espírito Santo. Mas uma prova que o falar em línguas é evidência. Por quê? Na casa de Cornélio, em Éfeso, falar em línguas. Atos capítulo 10. Como é que eles sabiam que o povo estava falando de línguas se não tinha evidência? Os que dizem que não tem. Tem evidência, irmãos. Atos capítulo 10, o verso 46. Aqui, ó. Porque os ouviam falar em línguas e magnificava a Deus. Bora ler o versículo 46? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Como é que eles soube? Por que eles souberam? Que na casa de Cornélio os gentios também eram batizados com o Espírito Santo? A resposta está no 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar ao Senhor. Era a evidência do falar em línguas. A evidência do batismo, a evidência do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia está repleta. Mas o que esses homens defendem diante disso aqui? É que era para aquele tempo. Você pode argumentar. Ele vai dizer, não, é verdade. Na casa de Cornélio falaram em línguas que quem ouviu disse, é batizado com o Espírito Santo. Está falando em língua mesmo. A gente não está dizendo que não está na Bíblia. A gente está dizendo que não está para esse tempo mais. Então, os irmãos reformadores,
Eles não tem como eles discordar disso aqui. Falaram em línguas. E como foi que o povo soube? Porque ouviram. Aí ele diz: não, é verdade, tá aí, tá aí. Tinha batismo com o Espírito Santo, tinha um falar em línguas, tinha uma evidência, mas não tem mais. Essa é a desculpa deles, que não tem mais, mas não que não teve. Tá bom? Então a gente que diz que acha que os irmãos reformados diz que não teve, nunca teve línguas estranhas. Não. Eles defendem que teve, só que não tem mais. Morreu com o último apóstolo, com João. João sepultou o Espírito Santo. Só sendo. João sepultou o Espírito Santo. Junto com João, o último apóstolo, morreu os dons. É na cabeça deles. Não entendo. Não entendo. Tem que sentar com um reformador para ele me explicar isso aqui. Né? Bora lá. Continuando aqui, ó. As línguas faladas nos eventos em Atos indica a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Neste caso, é para todos os que experimentam esse batismo. Já a expressão variedade de línguas ou línguas estranhas que encontramos em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14 refere-se a um dom espiritual. O apóstolo pergunta: falam todos diversas línguas? Ele mesmo responde: não. Mostrando que cada membro do corpo de Cristo recebe um dom que visa ao cuidado de uns com os outros para edificação da igreja. Consequentemente, nem todos os membros da igreja local recebem o dom de variedade de línguas, mesmo tendo sido batizado no Espírito. Ou seja, em Atos e em 1 Coríntios, a principal diferença está no propósito das línguas, um propósito de evidenciar o Espírito na pessoa. E o outro, pregar o Evangelho a outras nações, com essa variedade. Capítulo ponto 3.3. É para hoje e para os nascidos de novo. A nós, pentecostais, defendemos que é para hoje e para os nascidos de novo. Uma sincera análise bíblica sobre o batismo no Espírito Santo, considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, ressalta reconhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração, continuar a crer em sua atualidade e experimentar o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Afinal, a igreja continua dependendo do poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja ainda não se findou. Ou seja, se ainda o Espírito Santo está atuando na nossa vida para continuar pregando o Evangelho, então logo o dom espiritual, a capacitação espiritual, a manifestação espiritual sobre falar em línguas está em pleno vigor. Quando que sairá? Quando a igreja daqui sair, que aí não vai precisar mais, porque todos já fomos para a glória. Para concluir, diz assim: para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Assim, que cada igreja local experimente o derramamento do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais, para despertar os que estão distraídos e indiferentes, reacender o fervor evangélico e capacitar os membros do corpo de Cristo como agentes de ajuda e edificação uns aos outros. Nós continuamos a depender do agir, do mover do Espírito Santo.
Continue pregando o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. No entanto, que o Espírito Santo seja morada na vida dos regenerados, naquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Sejam vocês mais muito bem-vindos. Não apenas essa aula, mas a imersão do ensino da Escola Bíblica Dominical. Espero você na nossa penúltima aula desse trimestre. Que Deus abençoe. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Até a próxima. Querendo Deus.